Mário também. Gravação iniciada. Obrigada, boa tarde de novo. Estamos aqui retornando o nosso intervalo, estamos na nossa reunião de fevereiro de 2021, estamos no segundo dia de reunião, na parte da tarde, dia 24 de fevereiro de 2021. Então, fizemos um pequeno intervalo e agora vamos retomar, que já... Como? Ah, sim, fez um ruído aí. Já fizemos toda, já demos vazão a toda o que tinha de dissertação oral, acompanhamento, que é a nossa sistemática sempre antecipar esses casos, e aí, agora então, voltamos ao curso normal da nossa pauta, e aí eu peço que confiram para mim, mas até o momento eu fui apregoando, e agora iríamos para o número 84 da pauta, né, que seria de relatoria da conselheira Rita, o contribuinte José Agenor Granzotto Filho, mas ele foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. 85 já julgamos, teve acompanhamento. 86 da pauta, que seria de relatoria do conselheiro Maurício Sérgio Carnielli, aliás, Sérgio Carnielli, foi também retirado de pauta a pedido da PGFN. 87 da pauta, ainda de relatoria, seria ainda de relatoria do conselheiro Maurício, contribuinte Genoveva Munari Gato, também foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Aí, então, chegamos no número 88 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, contribuinte Nelson Augusto de Oliveira Laval. Recurso do contribuinte. Podemos, então, conselheira Ana Cecília? Não sei se para trás ficou alguma coisa, mas assim, pelo meu controle, estamos aí. Aí vocês verifiquem, tá? Se vão verificando para mim, por favor, se bate. Pois não, conselheira Ana Cecília. Sim, só vou abrir o arquivo da pasta T. O 84 já foi julgado? 84 foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Ah, tá. Porque no meu aqui não estava marcado. Tá bom. Aqui. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte. Aqui eu menciono a emenda do julgado, né, e do acordo recorrido. Foram opostos embargos de declaração pelo contribuinte contra a mencionada decisão, mas foram inadmitidos com fonte de despacho de folhas tais. No que se refere ao recurso especial de folhas 100 seguinte, houve sua admissão por meio de despacho de folha 5.168, seguintes para discutir a aplicação da multa qualificada em razão de equívocos cometidos por ocasião do preenchimento de documentos fiscais. Considerando a admissibilidade parcial, o recurso foi interposto agravo que resultou no segmento de mais uma matéria, que é a necessidade de comprovação da causa, natureza das operações relativas aos depósitos bancários, ainda que conhecidos os depositantes. Aquela problemática que a gente discute sobre se a simples identificação do depositante é suficiente para comprovação da origem. Aí, aqui no meu relatório, eu traço toda a fundamentação que foi levantada pelo contribuinte, né, a respeito da comprovação dos depósitos. E aí, a seguir, eu informo os argumentos da Procuradoria e, se não for problema para os colegas, eu enfrentaria aqui o mérito e, se for o caso, retomo alguma argumentação que eu não tenha mencionado no voto. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Só tem que fazer a leitura de todo o que está aqui. Então, vou partir para o voto. Conheço o recurso, entendo que encontra-se tempestivo e presente os demais pressupostos de admissibilidade. Consoante narrado, o recurso especial foi admitido, né, para a rediscussão dessas duas matérias, a questão da identificação da origem dos depósitos e da qualificação da multa. Aduzo a recorrente em suma que, embora tenha acatado parte desta documentação, a fiscalização desconsiderou por completo registros efetuados pelas instituições financeiras que identificam os depositantes e as informações prestadas por pessoas físicas diligenciadas durante o curso da fiscalização,
que confirmaram transações e empréstimos com o recorrente, bem como condições que o fizeram, mas como os mutuantes não apresentaram os contratos e as planilhas de amortização dos empréstimos, as operações foram desconsideradas. Por outro lado, o recorrido assevera que foi correto o entendimento do acórdão vergastado porque se mostra de conformidade com a legislação de regência da matéria no tocante à exigência de comprovação da natureza das operações que originaram os depósitos bancários. Aí, o relator do acórdão recorrido assim manifestou sobre o tema. Por meio do termo de constatação, foi feito constar que após expurgados os valores cujos históricos sugeriam benefício previdenciário, empréstimo, estorno, TED devolvida, cheques devolvidos, acerto, redução de saldo devedor e recebimento de BBCPR, o total dos créditos para que comprovasse a origem era de R$ 46.507.205,95. Note-se que os rendimentos declarados deram na monta de R$ 109.736,13. Se comparados com o total dos depósitos, representaria apenas, se comparado, com o total dos depósitos, representaria apenas 0,24%. Daí a relevância em se determinar a real origem dos recursos estampada nos créditos de suas contas. Cumpre destacar que, diferentemente do sugerido pelo autuado, a fiscalização analisou um a um dos depósitos apresentados, o que se verifica pelos 89 laudas do extenso e minucioso TVF. Naquela análise, os créditos de aproximadamente 16 milhões tiveram suas origens comprovadas e confirmadas pelo FIS. No que toca aos depósitos considerados pela fiscalização como de origem não comprovada, o sujeito sustenta que a mera identificação do depositante já seria suficiente para considerar comprovada sua origem. Veja o artigo 42 da 9.430, e aqui indica as determinações dessa lei. Perceba que ao identificar quem depositou, quem efetuou o crédito é o primeiro passo para comprovar a origem do recurso. É dizer, para se comprovar a origem do recurso, passa necessariamente a identificação de quem transferiu para o titular da conta, até porque o que se busca, ao fim e ao cabo, é a definição do tratamento tributário que será dado à importância acreditada. O de mera transferência, de rendimento isento, tributado exclusivamente na fonte ou tributável no ajuste. Já tributado na DIRPF, etc. Com isso, uma vez comprovada pelo titular da conta da origem dos recursos, a entendida a sua natureza e não somente o depositante, competirá ao fisco dar a eles o adequado tratamento tributário, consoante preceito do parágrafo 2º daquele artigo. Nessa linha, imaginemos o caso em que sustenta a origem de determinado depósito como sendo a venda de certo imóvel do titular da conta. Não bastará, por óbvio, que o contribuinte aponte o nome da qualificação do depositante, face a necessária que demonstre a operação por meio de documentação idônea que retrate o referido negócio entre as partes, a rigor, naquela data e naquele valor. Inicialmente, como destacar que o contribuinte regularmente intimado e reintimado não apresentou qualquer documentação que tendesse a comprovar os recursos em suas contas, limitou-se assim a apontar quando muitos respectivos depositantes. Em que pese anos da prova, no caso em tela, recai sobre a autuada fiscalização de forma diligente e incansável, circularizou os depositantes identificados nas operações de forma a que fosse esclarecida a origem do recurso então tratado. No que toca a TED, DOC, a fiscalização de posse da identificação de depositantes diligenciou com vista a identificar a natureza do valor depositado nas contas. Registrar a fiscalização que tais créditos no Bradesco, no total de 66 e no valor de 2 milhões e alguma coisa, tiveram sido efetuados por 28 pessoas físicas e jurídicas a título de empréstimo, segundo informou o autuado. Nesse ponto, impõe-se destacar que a análise da comprovação do empréstimo tomada como justificativa da origem do recurso deve ser promovida de forma bastante cautelosa, em especial no caso em exame, em função da quantidade dos valores envolvidos. Então, veja que a alegação de empréstimo, seja pela aquisição do mutuário ou pelo seu recebimento em liquidação, é em função de sua natureza tributária a forma mais usual de se encobrir os rendimentos tributários. Nesse sentido, entendo que o agente fiscal deve certificar minimamente quanto à existência de formalização do negócio, reconhecimento da obrigação, controle por parte dos envolvidos. Então, com isso, pode-se dizer que a rigor nenhuma das operações de empréstimo foi comprovada pelos mutuantes. Ora, não havia sequer contrato formal. Então, aí, no acordo recorrido, o colegiado foi se debruçando sobre esses elementos de prova, para concluir, chegar à conclusão de que não houve ali a demonstração da origem dos valores, com relação à argumentação do contribuinte de que a simples indicação do depositante seria suficiente. E aí, vai rebatendo a cada um dos argumentos,
E ao final eu faço aqui, considerando essa argumentação trazida, os demais pontos que eu vou até abster da leitura por ser extensa e não ser pertinente agora, nota-se que as provas apresentadas pelo contribuinte foram minuciosamente apreciadas, mas não foram consideradas suficientes para a comprovação da origem dos depósitos. Estabelecida essa premissa na decisão recorrida, a tese admitida para rediscussão refere-se à possibilidade de se considerar a identificação de depósitos constantes dos estados bancários como origem dos depositários, como a origem dos depositantes, como a origem dos valores creditados. Sobre o tema, esse colegiado já se debruçou diversas vezes, em diversas oportunidades, e expôs um entendimento que estabelecendo no sentido de que a mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada. Então, é firmada nesse entendimento que eu mantenho a decisão recorrida. No que se refere à multa qualificada em razão dos equívocos cometidos por ocasião do preenchimento dos documentos fiscais, a recorrente alega ter cometido erros nos preenchimentos dos documentos dos fiscais da atividade rural, que esses erros não caracterizam uma omissão dolosa capaz de impedir o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador. Aí aqui eu transcrevo um trecho do acordo recorrido sobre o tema, e aí, assim, o ponto principal que se observa, eu vou passar adiante, que na minha conclusão eu menciono, né, aí eu também faço a citação aqui da fundamentação que foi utilizada no relatório fiscal, né, para que se aplicasse a multa qualificada, e aí, com base nessa fundamentação que foi adotada, né, em toda a comprovação, eu estou entendendo que, a partir, né, do termo de verificação fiscal, que inclusive ele é bem detalhado, né, na situação com muita coerência, verifica-se que a existência de incorreções contra as notas fiscais, a parte da PPF verifica a existência de incorreções contra as notas fiscais, pois foi informado o valor de pauta mínima para o cálculo do ICMS e não o valor real de cada operação, né? Isso, né, por diversas vezes. Além disso, o contribuinte declarou tais valores, quando correto seria declarar o valor das operações. Então, eu estou entendendo que resta fundamentada a aplicação da multa qualificada, considerando a tentativa de impedimento parcial do conhecimento do fato gerador da obrigação tributária principal e das suas circunstâncias materiais pelo fisco. Então, eu estou, diante do exposto, voltando por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento. A multa qualificada é só para a emissão de rendimento de atividade rural. Sim, é só para uma parte. Paradinho está tudo paradinho para isso? Foi certo? Presidente, salvo engano, sim. Esse processo meu, ele é do mês de junho, né? Eu não recordo assim todos os detalhes, mas eu vou conferir aqui. Salvo engano, eu não tinha visto nenhum óbvio ao conhecimento, não. Aqui, por exemplo, pode ser que tenha. Olha, o paradigma que eu estou vendo aqui é de depósito bancário. Porque depósito bancário é tranquilo, tanto assim que a Coisa Recorrida tirou. A dele manteve foi da omissão de rendimento, que aí não é presunção. Mas o paradigma eu acho que é depósito bancário. Depois não tem divergência. Só foi um paradigma, deixa eu só verificar. Pelo que eu vi aqui, é o 2201-002-631. E aí, esse paradigma só trata dos depósitos, não trata da questão Deixa eu ver, vamos ver aqui, porque senão o recorrido é isso também. Então, tá assim que o recorrido ele desqualificou. A menos que tenha omissão de rendimento do serviço de pessoa jurídica. Vamos ver aqui. Só para. Porque às vezes tem essa confusão, né? Aham. Bom, é porque nessa parte de desqualificação, claro, para mim é importante, assim, se é pela presunção, se não é, e se foi uma situação parecida, né? Não é só um mantém, outro tira, um mantém a qualificadora e o outro não desqualifica, não é a divergência.
Tem que ver se a situação pelo menos é parecida, né? É por isso que eu perguntei, que é difícil essa comprovação, né? Tem a noção de regimento de atividade rural, assim. É o 002631, não é? O paradigma, só confirmando. É que eu estava abrindo o processo quando eu fui, era de outro contribuinte, aí eu fiquei atrasada. Está abrindo outro despacho. A multa qualificada, presidente? É. Deixa eu ver, acho que A multa qualificada. 2201002631. Isso, é. Esse é um paradigma e ele realmente trata da questão da atividade rural, né? Uhum. Então, declarar o total da receita de forma reiterada. Eu acho que até por ele dá para conhecer. Eu estou assim, com a sensação de que a qualificadora foi nos depósitos bancários aqui. Mas eu teria que olhar aqui no relatório, ver se é isso. No acórdão recorrido, salvo engano, eu estou lendo aqui a parte de admissibilidade. Foi retirada a qualificação com relação a essa parte aí dos depósitos. O despacho de admissibilidade, ele fala aqui, diferentemente do acordo 2201002631, paradigmas para fim de delegado de urgência, concluiu-se em relação à omissão de receita de atividade rural pela desqualificação da multa diante da situação similar, não declarar o total da receita de atividade rural de forma reiterada. Ademais, posterior... Ok. O que eu vejo de diferença, sim, o modus operandi é diferente, né? No recorrido, ele, diante do documento fiscal, ele declarava a mínima e não a da operação. Aqui era mera omissão corriqueira, aparentemente, né? Assim, a conduta dele tinha um ingrediente a mais, que era no recorrido, né? Que era, à luz de um documento, ele optar por um valor da pauta mínima e não do documento real. No outro lado, parece-me que é uma mera omissão de regimento rural, ainda que de forma reiterada. Aí o colegiado paradigmático entendeu que não era motivo para qualificar. Então, eu não sei, assim, eu não sei se diante desse caso do recorrido, se o colegiado paradigmático também... Isso aqui é importante para mim nessa parte aí porque... Nesse caso desse processo nosso aqui, né, ele não declarava o valor das operações, né, ele declarava lá aquele valor mínimo de pauta fiscal de ICMS. Aí ele considerava esse valor e efetuou declarações, né, considerando esse ao invés de considerar o valor da operação. Também por diversas vezes. Agora, sim, eu não sei se esse paradigma aqui, assim, aparentemente pelas partes mencionadas, não entra nessa discussão, não. Assim, é uma situação um pouco mais superficial do que essa nossa aqui, né? Um pouco mais... deixou de declarar receita, né? De forma reiterada. Vou abrir o paradigma para ver se tem alguma coisa. Eu acho que eu fui relator desse processo na TO, né? Qual? Esse... Na TO, não, do recorrido. Recorrido, né? Eu acho que não dá para conhecer mesmo, não. O recorrido, o paradigma, é só dessa omissão reiterada, até que utiliza, inclusive, a súmula CARF 25 aqui, né? Uhum. Eu acho que não existem, no recorrido existem elementos adicionais, né, que não tem no paradigma, e eu não sei se
se fazendo o teste de aderência, se o colegiado paradigmático iria adotar, né, se levasse isso para lá, que já tem um fato concreto, como relatado aí pela conselheira Ana Cecília, parece que um fato de declarar uma coisa ao invés de outra, acho que declarava o valor da pauta do CMS, né, Ana Cecília? Isso. Então, assim, eu acho que a situação é bem específica e me parece que no recorrido ficou mais evidente, ficou evidente a conduta dolosa do contribuinte, né? É isso. Tem uma diferença, assim, que eu acho substancial entre os dois julgados. Bem, conselheira Ana Cecília não viu nenhuma questão nisso? Não, eu não tinha me feito essa diferença, não, mas, assim, eu entendo a colocação, eu acho até pertinente, depender do entendimento dos demais colegas, eu posso até ajustar para não conhecer nessa parte. Porque, assim, abrir aqui o paradigma, de fato, eu não vejo, assim, não trata, né, não há essa identidade, né, e quando se trata de qualificadora de multa, é bem delicado não se prender à questão fática, assim, porque é diferente. Qualificado em função da conduta. Faz uma grande diferença. E aqui no nosso processo, eu tive um dos processos, esse processo que a gente está julgando agora, o termo de verificação dele assim, é uma coisa que dificilmente se vê de tão bem elaborado, robusto, sabe? Então, ele tem umas peculiaridades, e assim, o trabalho que a fiscalização fez foi um trabalho, assim, de tentar até buscar as informações que o contribuinte não apresentou e ir atrás. Então, a gente fez toda uma circularização. O que me faz, assim, tender a não conhecer do recurso é justamente porque no paradigma ele trata exatamente da situação em que eu, pessoalmente, afastaria essa multa qualificada, né? Que é o entendimento que a gente tem aqui na Câmara Superior já há bastante tempo. Agora, se você pegar o recorrido, tanto ele é diferente, né, que a relatora, que também tem votado da mesma forma que eu em outros processos aqui na Câmara Superior para afastar a qualificadora, ela está mantendo, né? Então, eu acho assim que existe um escopo probatório aí que diferencia o recorrido do paradigma. Então, acho que em relação a essa matéria seria para não conhecer. Mas no final da página 16 do Acordo Paradigma, ele fala da questão de omissão de forma reiterada. Isso, é só a reiteração. Sim. Vocês acham que a reiteração mencionada no recorrido seria diferente? Mas não é simples omissão, é vamos dizer assim, uma fraude quanto ao valor. Está pegando uma pauta específica do ICMS. Isso também tem que... Mas no Acordo Paradigma, ele tinha notas fiscais e lançou valores diferentes das notas fiscais. É isso que foi mais ou menos o recorrido fez, né? Onde está isso, Rita? Não, na página 16 do Acordo Paradigma, sim. Quando ele vai falar, ele tem que voltar lá na parte que ele tratou da questão da atividade rural, que está na folha 18 do... Será que eu estou olhando o processo certo? Peraí, gente, deixa eu ver se só tem 17 páginas o paradigma. Se eu estou no certo também. Mas eu acho que... É o 22.0002.631. Deixa eu ver aqui. Pode ser que... sim. As folhas 8. Ah, tá, é 8. Quando ele começa a falar da omissão da atividade rural, ele fala: omissão de rendimento de atividade rural, compulsão do livro razão da empresa, relativo ao ano calendário 2002, bem como as notas fiscais, contados que a atividade do contribuinte de fato vendeu lagosta para a empresa no total de 450. De acordo com as notas fiscais, no ano calendário foi vendido tal, já em 2004 foi vendido outro tal. Na verdade, acho que ele não lançou nada, né? Peraí.
Ele tinha nota fiscal e não lançou, né, os valores. Aí no nosso aqui, ele declarou e escriturou em livro caixa também a receita da atividade rural, os valores correspondentes à pauta mínima do cálculo do ICMS, e não o valor total da operação. Normalmente, quando a gente fala dessa parte, assim, eles falam assim, simples omissão. A 25 é a presunção, né? É a que pega depósito bancário, aquela parte da APD. Agora, a outra é a 14, a simples omissão por si só não qualifica. Simples omissão. Agora, aí é uma coisa sistemática. Até tem um planejamento até de empresa, né? Que sistematicamente se coloca o valor. Mas aí, no paradigma, quando ele vai falar da multa, ele fala de reiteração. Sim, reiteração. Mas não é reiteração, Rita, é a conduta que não é uma simples omissão, é uma fraude ali no. Ele está pegando a pauta do semestre, não é real da norma. Mas na verdade, qual que é a diferença dele emitir documento fiscal, registrar o documento fiscal e não declarar? E ele registrar e declarar só uma parte? O que eu acho, assim, é que a gente deveria... Uma parte ele está declarando que é pauta, na outra parte ele não está declarando nada. Você está declarando um valor diferente do documento real. E no outro ele não declarou valor nenhum do documento real. Aí é uma coisa, não posso dizer, aí fica aquela coisa, a pessoa achava que não é. Isso aí não, ele sabia que tinha que declarar, ele escriturou com um valor diferente. Isso que... no outro sempre se tem uma prerrogativa, né, de que foi um esquecimento, alguma coisa. Então, aqui parece que tem uma conduta diferente, não sei. Eu também não, eu só perguntei porque eu pensei que era só depósito bancário até. Mas, enfim. O que eu estou vendo aqui é que ele fala, aí agora eu vou no acórdão mesmo, no acórdão paradigma, porque a Rita levantou algumas questões que estavam lá no relatório, mas diante desse escopo aí probatório, o paradigma ele diz o seguinte: na verdade, penso que a autoridade fiscal concluiu pela qualificadora, dada a expressiva movimentação bancária e a omissão desses valores em declaração de ajuste. Entretanto, o que se vê nos autos nada mais é do que o próprio pressuposto da autuação, ou seja, a simples omissão de rendimento, sem qualquer prova de conduta dolosa, e nesse sentido, a súmula CAF 14, então, ele vai, traz a súmula CAF 14, depois traz a súmula CAF 25, né, que é a omissão de rendimentos, que trata, né, que a presunção por si só não autoriza a qualificação da multa, enfim, eu acho que até o conjunto probatório que você tem num lugar, numa situação e na outra, talvez não permita a gente concluir que essas situações elas sejam tão semelhantes assim, né? Não, enfim. Me convence. Bem, então vamos, que são duas matérias, né? Vamos então ver essa questão do conhecimento. Uma coisa só, né? Não. A outra matéria tem que ler o processo todo. Foi para o agravo, no agravo deu. Isso. Não é isso? Não é isso, Nacília? Sim. O agravo deu depois do bancário. Realmente, no recurso era só no primeiro despacho, depois no agravo deu. Mas, assim, aí eu só estou levantando isso porque é comum se trazer, às vezes, paradigma de depósito, justamente porque no depósito, como é presunção, é sempre mais elástica essa questão da conduta, né, dolosa. Já é uma presunção. Inclusive, é o sentido até da súmula 25. Bom, a conselheira está conhecendo tudo, né? Está conhecendo. Eu gostaria de saber mais um pouquinho sobre essa questão do acordo recorrido em relação a essa parte da atividade rural, para a manutenção dessa qualificadora, se era o que foi exatamente, onde é que está isso? Deixa eu só abrir aqui, eu estou com ele aberto, na verdade.
Teve uma resolução. Está aqui, está na folha 27, ele fala o seguinte: por vezes, os créditos advinham de negócio inexplicavelmente desfeito, devolução de valores mais abaixo aqui. O contribuinte, sem qualquer respaldo legal, declarou e escriturou em livro caixa, como a receita da atividade rural, os valores correspondentes à pauta mínima para o cálculo do ICMS e não o valor total da operação. Nesse ponto, como destacar, não se trata de mera apuração de omissão de rendimentos, tal como consignado na súmula K. A conduta do contribuinte é escriturar e declarar reiteradamente o valor sabidamente não corresponde à integralidade da operação nos respectivos... eu acho que esse aqui eu estou lendo da parte que ele foi vencido, porque o voto vencedor, ele vai justamente no ponto de vista do relator, no que tange a aplicação da multa qualificada exclusivamente em relação aos depósitos de origem não identificada. E aí, nessa parte aqui, foi dado o provimento, né? Deixa eu só achar outra parte da multa, onde ele fala... Aí o qualificador do depósito. Deixa eu ver se eu estava lendo o negócio certo. Porque eu tive a impressão de que quando eu estava lendo a qualificada. Não, tá certo. Tá certo, então, presidente, porque aqui, então, a Fazenda está recorrendo. Só conferir, antes de falar isso aqui, só rapidinho. Acorda a maioria, os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso para afastar o lançamento da multa qualificada exclusivamente em relação aos depósitos de origem não comprovada. Então, eu acho que eu cometi um equívoco. Vencidos os conselheiros João, tal, que deram provimento em maior extensão. Então, o que acontece? Agora, eu acabei de notar que eu acho que me equivoquei num ponto. A Fazenda Nacional está recorrendo, logicamente, daquilo que ela perdeu, que foi o quê? A aplicação da súmula. Tem recurso da Fazenda? Aqui não tem. Acho que não. Não. Então tá certo. Então, Tá certo. A admissibilidade está recorrendo na comissão da qualificadora. No momento eu pensei, pronto, eu analisei errado, analisei o... Não. Tá, então deixa eu A ver. gente está recorrendo da manutenção da qualificada na parte que foi mantida, evidentemente. Sim. É isso. Por um momento me fez a confusão, eu falei, meu Deus, eu acho que eu analisei foi a parte errada. Estou sem encontrar, onde é que eu vi esse negócio da qualificadora? Eu copiei no meu voto. A multa qualificada, mais destacada. Copiei no meu voto. O No meu voto, acho que eu cito a página. E como bem colocou o fisco na comprovação, está aqui. Eu vou assertir o caso de exame não se considera uma mera não comprovação de alguma depósito, não. Então, não é resposta às estimações, aqui está falando só dos depósitos, que aí o outro vencedor não concorda com isso e dá provimento para desqualificar o depósito, né? Aí está aqui, está falando por enquanto só da... Depois ele vai... Pela exposição dos fatos, né? Não, é nessa parte mesmo, então, presidente, ele só toca nessa parte que ele fala, né, que aquele trecho que eu estava lendo, o contribuinte sem qualquer respaldo, declarou, escriturou no livro caixa e tal, a questão do valor correspondente à pauta mínima, aí abaixo ele coloca nesse ponto, destacar que não se trata de mera apuração de emissão de rendimento tal como considerado na súmula. A conduta do contribuinte em escriturar e declarar reiteradamente o valor sabidamente não correspondia à integralidade da operação noticiada nos respectivos documentos, evidenciando de ocultar o fisco real extensão do fato gerador. Pela exposição dos fatos, a fiscalização dos fatos pela fiscalização, a fundamentar que a gente for relatar conclusões. Cecília, eu que levantei essa questão, eu acho que está correta a ponderação da Rita, sim.
ela está dizendo qual que é a diferença não declarar nada sistematicamente e declarar menos. Ele pelo menos declarou alguma coisa. Então, eu creio que fica difícil de... Minha preocupação maior não foi nem isso, era que eu achava que quando eu vi assim, paradigma, parecia que era só depósito bancário lá dentro que está falando É atividade rural, sim. Atividade rural. Tudo bem, eu não É que no paradigma tem mais de uma atuação também, né? No paradigma tem rendimento de pessoa jurídica, tem atividade rural e tem depósito bancário. E nesse caso aqui era atividade rural, né? Era essa parte que ficou com a qualificação, sim. Foi a atividade rural. Ok. Para mim já não tem óbvio. Então, a questão para a questão do conhecimento fica não, né, com essa observação fica mais fácil de identificar que não há uma diferença tão relevante, então, né? Eu acredito que aí teria que muito ir nesse mérito, assim. Claro que tem situações que vai ser assim, que fica claro, houve, por exemplo, uma falsificação, um documento falsificado, sei lá, alguma coisa que demonstra que não foi uma simples omissão. Agora, aqui foi um valor a menor, né? Que foi declarado. Então, seria... E a reiteração também tem outro, né? Bem, ok. Considerando a Cecília, você está... Estou conhecendo e estou negando provimento, presidente. Aí eu ia, na verdade, fazer um ajuste, né, para a questão do conhecimento, mas já foi esclarecido aqui. Eu até queria então, levantar isso, mas é que eu não tinha, eu estava vendo no paradigma, só a parte do depósito ali que estava na frente. Considerando a Cecília, você considerou que foi comprovada Eu considerei que sim, foi comprovada a qualificação da multa. Não, a qualificação da multa não, a origem, porque é a primeira matéria, né? Não, eu estou negando os dois, porque eu estou entendendo que não houve a comprovação da origem. É o recurso do contribuinte, eu estou negando. Sim. Porque ele é justamente aquela tese que ele sustenta que a mera identificação do depositante é suficiente para comprovar a origem. Eu estou entendendo que não, que a gente já conversou várias vezes sobre essa matéria e que o colegiado reiteradamente tem decidido por considerar que não é suficiente a mera identificação do depositante. Certo. Então, ultrapassada essa questão do conhecimento, a conselheira está conhecendo no mérito negando provimento, não é isso? Sim. Tá. Conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Eu abro divergência, presidente, para dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo dos depósitos bancários os depósitos cuja origem / procedência foi comprovada. Sim. Conselheiro João Vitor. Eu vou acompanhar a divergência. Conselheiro Maurício. Com a relatora, presidente. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Conselheira Rita. Eu acho que eu vou abrir uma segunda divergência, porque, embora eu entenda que não tenha a comprovação da origem, eu desqualifico a multa, porque, para mim, continua sendo uma simples omissão. Presidente, eu vou ter que reformular, porque, na verdade, eu estava refletindo sobre isso, aí o doutor Pedro Paulo votou e eu acabei acompanhando ele e não me detive a questão da multa. Desculpa cortá-la, Rita, mas é porque eu que abriria essa segunda divergência, porque, pelo que consta aqui, tanto no relatório fiscal quanto no acórdão de recurso voluntário, o que houve realmente aqui foi uma simples omissão de rendimento. Então, eu afastaria também a qualificação da multa em relação aos rendimentos da atividade rural, né? Porque ele escriturava o valor mínimo, né, da pauta de ICMS. Mas então, você está abrindo uma terceira divergência aí, então, João. Não, acho que é a mesma da Rita, né, Rita? Não, porque são coisas distintas. A gente tem o depósito bancário, a origem eu são três divergências. E eu só estou desqualificando a multa que foi mantida com relação à atividade rural. Mas nós temos 5 negativas de provimento.
certo? E 3 provimento parcial, cada um no seu ponto. O que eu tenho que fazer é colocar cada um em maior ou menor. Agora, eu ia até perguntar para o Pedro, porque se ele reconhecer não, a multa é de outra coisa, desculpa. É outra coisa. A multa não é por isso eu já tinha feito essa mesma... Vamos voltar primeiro Para esclarecer como... É diferente, a qualificadora é diferente. Em razão do meu voto, eu dei uma olhada no recurso voluntário, só parte dos depósitos tiveram os depositantes, né, os créditos comprovados, né? Tem inclusive uma planilhazinha no acordo e tal. É uma parte menor, inclusive. Os outros, então a questão não é só a tese da origem e procedência. Parte do depósito não tem nem origem, nem procedência, nem nada. Sim, então eu vou registrar aqui o resultado, deve estar correto, tá? A essa altura eu já criei um problema aqui com o conhecimento, mas a gente não pode botar as coisas sem saber direito o que está, né? Eu teria que pesquisar mesmo. Então, olha, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, não é isso? Provimento. Vencidos os conselheiros Pedro Paulo, João Vitor, não é? E Rita, né? Que lhe deram provimento parcial. Eu não preciso especificar qual foi o provimento parcial, porque nenhum é o relator. Eu teria que especificar. Mas, enfim... O João total, não? Hein? O João provimento total, João? Não. Não, peraí. É parcial também. Peraí, olha. Não, no meu caso vai ser total. A origem... Total, tá? Então... Porque, na verdade, o recurso dele é origem e qualificação de multa, não é isso? Isso, é a origem... mas tem parte do depósito que não tem comprovação da multa, não do depósito. Mas ele não restringe o recurso dele só aquele que tem a origem assim, depositante comprovado, não é restrito nesse ponto, Nancy? O recurso é só sobre essa parte, a tese é essa. É só de que quando há a identificação dos depositantes, não é necessária a comprovação da causa. Essa é a tese que foi admitido para... Ficou ok, João Vitor? Então, você está dando provimento total, é isso? Sim. Então Obrigado, Maurício. Foi bom, Maurício. Essa altura, venciam os conselheiros Pedro Paulo e Rita, né? Que lhe deram provimento parcial, e João Vitor, que lhe deu provimento integral. Certo? Ficou ok? Tá ótimo. Então, passamos então para o número 89 da pauta, de relatoria ainda do conselheiro Marcelo, número 89 da pauta, Nilman Pereira Lopes. Presidente, eu já vou direto no voto. Eu estou conhecendo só de um paradigma em decorrência da própria decisão de admissibilidade. Tá? No voto eu explico melhor. Como assim? O paradigma só foi conhecido um. Isso. Mas você está concordando com ele? O conhecimento, isso. Aí você não precisa nem, se não tem esse questionamento. Mas você tem que olhar, claro, tá correto. Uhum. Mas você não precisa nem pôr emenda, nada de conhecimento. Perfeito. A gente só põe quando tem alguma problemática e o nosso voto vai tratar desse conhecimento. Porque quando a gente diz assim, por exemplo, recurso é tempestivo e restando perquirir ou vão verificar os demais pressupostos. Aí você entra nos pressupostos, você vai ter algum problema. Ou para manter o conhecimento, porque alguém levantou em alguma coisa que... Certo. Ou então para você mesmo, porque chegou à conclusão que tem algum problema. Aí ou você tem alguma coisa que quer especificar. Agora, no normal, se você viu, concordou, aí não precisaria a gente tratar. Ok. Tá. Aqui é recurso especial do contribuinte. A única matéria aqui é a qualificação da multa. Aqui, a decisão recorrida, ela faz o seguinte, fala o seguinte em relação aos elementos fáticos. Eu vou fazer uma leitura rápida, até para entenderem em relação à questão da qualificação.
Consta da descrição dos fatos que o lançamento é decorrente de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, cujos fatos geradores ocorreram entre janeiro e maio de 2012. De acordo com o relatório fiscal, a omissão de rendimentos se deu da seguinte forma. Aqui é a Centros, o acordo recorrido não colocou, mas a Centros firmou contrato com a empresa individual NP Lopes Serviços, de propriedade do contribuinte, ora fiscalizado, Nilman Pereira Lopes, por meio do qual ficaram estipulados honorários advocatícios relacionados a um possível acordo judicial entre Centros e o Estado de Mato Grosso, com várias cláusulas estipulando valores diferenciados de honorários, caso tivesse um possível acordo. Desse montante, devido ao contrato pactuado, grande parte seria paga à empresa individual NP Lopes, como honorários advocatícios ad êxito. Nessas parcelas, os honorários pagos por força do contrato foram de 57,5%, totalizando 13 milhões. Aí tem uma tabela aqui das parcelas, conforme relatado no ofício da Previc, por ocasião do pagamento das 4 primeiras parcelas dos honorários, a NP Lopes solicitou a Centros que emitisse vários cheques de pequenos valores em nome da empresa Agroconsult Agropecuária, totalizando 2 milhões e alguma coisa em cada parcela, e apresentou notas fiscais de serviços de assessoria jurídica supostamente prestados pela Agroconsult. A última parcela foi paga diretamente à NP Lopes. Na declaração de imposto de renda, pessoa física, o contribuinte informou rendimentos no total de 55 mil, recebidos da PJ no valor de 8.009 da NP Lopes, e também 8.009 recebidos de Lopes Comércio de Produtos. Aqui ele constata o seguinte, que Nilman Pereira Lopes prestou individualmente serviços jurídicos a Centro e recebeu como honorários o valor de 13 milhões. Embora o contrato tenha sido celebrado em nome de sua empresa individual, NP Lopes, a tributação do imposto sobre a renda deve se dar, aqui está equivocado, não é a pessoa jurídica, sim a pessoa física. Eu fiz aqui um complemento, um SIC, e destaquei o que está no relatório fiscal. Aqui ele se deu na pessoa física, isso aqui é o que consta no voto recorrido. Quando o instrumento destinado a subrogar os pagamentos à Agroconsult, numa tentativa de eximir o contribuinte ora fiscalizado da tributação, tal não deve prosperar para fins tributários, pois não houve qualquer comprovação de participação dessa Agroconsult nas tratativas ou qualquer prestação de serviço. Ao contrário, ficou evidenciado que a empresa não funciona no endereço descrito nos seus atos constitutivos e utilizou-se de documentos fiscais inidôneos como contrapartida de suposta prestação de serviços de assessoria jurídica. Nem a Agroconsult, nem NP Lopes declararam ao fisco o recebimento de qualquer valor. Aqui foi qualificada a multa, o voto recorrido fala o seguinte: assim mostra-se cabível a aplicação da multa de ofício, codificada em 150%, uma vez que, aí eu destaco, que diante do conjunto de operações realizadas pelo recorrente, resta clara a intenção de negar a existência de recursos tributáveis, com o intuito de ocultar o fato gerador, consequente à ausência de recolhimentos do imposto de renda devido. Logo, uma vez que o contribuinte agiu dolosamente, com claro motivo fraudulento e de sonegação, devido à multa como imposta. Aqui, no voto recorrido, partiu das circunstâncias do relatório fiscal para a manutenção da multa qualificada. Aí, no relatório, ele fala essa questão que eu passei aí em cima. Aí, mais à frente, ele fala o seguinte: não obstante, foi apresentada essa fiscalização um instrumento particular de subrogação e transferência parcial entre essa NP Lopes e a outra agropecuária. Tá? Aí eu falo o seguinte: tal contrato teria o condão de transferir parcialmente o pagamento decorrente do contrato de assessoria jurídica celebrado junto a Centros, a empresa denominada Agroconsult. Tal tentativa, no entanto, não corresponde à realidade fática, pois, como demonstrado, a execução do serviço de assessoria jurídica foi pessoal e exclusivamente exercida por Nilman Pereira Lopes.
Apenas por ocasião dos referidos pagamentos, houve tentativa de transferência dos direitos advindos de tal contrato para esta empresa. Intimado a apresentar documentos que comprovassem a efetiva prestação de serviço pela subcontratada, nada apresentou, limitando-se apenas a afirmar que a empresa Agroconsult seria sócia de capital, fomentando o projeto com os aportes dos recursos necessários, sem, no entanto, apresentar nenhum documento que comprove qualquer prestação de serviço ou dispêndios decorrentes das tratativas e execução do referido acordo. Não obstante, conforme diligência realizada ao suposto domicílio da empresa Agroconsult, em Cuiabá, foi constatado que não funciona, nem nunca funcionou, qualquer empresa de assessoria ou intermediação, seja ela agrícola ou jurídica. Muito pelo contrário, trata-se de local onde funciona há muitos anos, pelo menos 6, uma casa noturna de eventos. Tampouco se ouviu falar em qualquer dos sócios da Agroconsult, conforme detalhamento exposto no termo de constatação. Contato telefônico com a dita empresa também não foi possível, pois o número constante de sua declaração atual não existe. Em consulta aqui ao CNAE da Agro, constatamos que as atividades referem-se a atividades de consultoria e gestão empresarial, criação de bovinos, e não compreendendo as atividades referentes à assessoria ou consultoria. Outra violação é a emissão de notas fiscais de serviços impressas em estabelecimento gráfico, emitidas pela Agroconsult e entregues a centros, com o fito de, supostamente, servir como contraprestação por serviços prestados. A empresa Agroconsult sequer possui inscrição mobiliária no município de Cuiabá, muito menos autorização para emissão de notas fiscais de serviços. As notas foram emitidas em estabelecimento gráfico, prática já abolida desde 2001 pela legislação municipal. Destaque-se que nem a empresa Agro nem a ANP declararam recebimento de qualquer valor ao fisco referente ao contrato firmado com a Centros. A última declaração entregue ocorreu em 2011, referente ao ano 2010, declaração de inatividade. Já a ANP Lopes somente veio declarar o valor de 2.700.000 em agosto de 2013, ou seja, após já instaurado o procedimento fiscal. Para o contribuinte, ora fiscalizado, referente às omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, entre elas os recebidos de honorários advocatícios oriundos dos serviços prestados a centros. Conclui-se que, por meio de ações e omissões dolosas do contribuinte, houve tentativa de retardar ou impedir o conhecimento do fato gerador, sua natureza e circunstâncias materiais que só puderam chegar ao conhecimento do fisco por denúncia de terceiros, sendo neste caso aplicável a qualificadora da multa. Voltando ao voto, no acordo paradigma, ele trata de situação fática similar em relação à questão da não equiparação à pessoa jurídica, das atividades exercidas da pessoa física no caso concreto, sendo que, na ocasião, a decisão paradigmática analisou a multa qualificada, entendendo tratar-se de mera omissão de rendimento, que não foram imputados pela fiscalização nenhum tipo de falsidade material ideológica ou deixar de atender intimações, sendo que a autuação no paradigma se deu através de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, carnê-leão, e omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários não comprovados. Na oportunidade, o voto paradigma afastou a multa qualificada com os seguintes fundamentos. Estamos, portanto, diante de simples omissão de rendimentos ou declaração inexata, completamente ausente de qualquer prova de dolo, e como fraude não se presume, não há como prosperar a exasperação da penalidade, devendo a multa, ele fala de agravada, mas é a qualificada que ele quis dizer, de 150 ser reduzida para 75. O contribuinte pede a aplicação dos termos da súmula CARF 14, contudo, pela análise das situações fáticas indicadas em cada caso, entendo que não merece reforma julgado recorrido, que tratou o tema com base no relatório fiscal da autoridade lançadora. Vemos que no relatório, no que tange a multa qualificada, as folhas 15 e 16, a fiscalização não fundamentou a exasperação da penalidade unicamente fatores que graduam a própria omissão. Pelo contrário, foi diligente, trouxe aos autos elementos robustos que, após o devido processo legal, o contribuinte não esclareceu e não conseguiu afastar. Outro sim, comprovou o dolo do contribuinte em diversas passagens de seu relato, que demonstram o intuito de omitir o rendimento, portanto, se enquadrando nos termos do parágrafo 1º, artigo 44, da Lei 9.430, em relação às condutas indicadas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502. Diante do exposto, conheço e no mérito nego provimento ao recurso especial.
Sim. Marcelo, eu só não entendi. Não precisa essa comparação assim, com o paradigma. Nós aqui, nosso voto, depois que a gente conhece, se não vê nenhum problema, você pode proferir o seu voto e faça o acordo, assim. Não precisa vincular, comparar. Não precisa isso. Tá bom, presidente. A gente faz isso sim quando a gente vai chegar à conclusão, por exemplo, que não se conhece, então quando você está enfrentando uma questão de admissibilidade, né? Tá bom. Tá bom? O conselheiro, então, está conhecendo, né, e no mérito, negando o provimento. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Parece rápido, doutor Melino. Sim, claro. Entendi a relação dessa outra empresa citada aí, dessa... Agroconsult? Isso. O que você precisa, Rita? Desculpa. Porque o lançamento, na verdade, ele aplicou a qualificadora da multa porque ele entendeu que houve uma pejotização. E aí depois ele traz argumentos no sentido de que teria uma... sei lá, em algum outro momento tem uma terceira pessoa jurídica envolvida e que esse envolvimento teria irregularidades, é isso? Ele omitiu o valor de 13 milhões. Parte do valor de 13 milhões... Dele, né? Parte dos 13 milhões ele dividiu com essa outra aí, essa Agro, né? A Agroconsult. Ele dividiu. Pediu para essas centros, que é o cliente dele, passar alguns valores que ele teria para receber para ela. Aí ele Mas, assim, esse negócio jurídico aí firmado entre a PJ, até então existente, e o terceiro, é um negócio de particulares, né? Ele poderia ter sido feito, por exemplo, pela própria pessoa física com o terceiro. Estou falando assim, a minha dúvida é, onde essa relação com esse terceiro aí, que foi analisada as características, digamos assim, suspeitas do terceiro, interferiu na qualificação da multa? Porque o lançamento é só pejotização, não é? Então, que ele lançou com base no valor total recebido, os 13 milhões lá. Pelo que eu entendi, no contexto, ele qualificou porque ele tentou, através dela, também omitir rendimentos. Ao invés de declarar os 13 milhões que não declarou, né, ele tentou... Mas a PJ não declarou os 13 milhões? Não, ninguém declarou. Ele nem era um escritório de advocacia. Ele é advogado, só que, pelo que constou que ele é advogado, né, mas ele recebeu o valor de 13 milhões, não declarou parte deles, só declarou 2 milhões e alguma coisa posteriormente, quando já existia a fiscalização, né? Ele, na pessoa física, declarou, consta aqui, acho que o valor de 8 mil e alguma coisa, e a PJ também não declarou nada desses 13 milhões. É o que ele fez. Ele pegou uma parte desse valor, levou para emitiu notas fiscais como prestação de serviço, né? Uma subprestação de serviço para essa Agroconsult, só que essa Agroconsult nem existia. Ele foi no local, verificou, não tinha nada, existia uma casa noturna e eram todas notas fiscais, né, em papel. Então, mais um dos motivos que ele entendeu pela qualificadora. Não sei se ficou claro, assim, questão fática. Ok? Ok. Então, o conselheiro está conhecendo e negando o provimento, e aí o conselheiro Mário, foi quando a Rita pediu, né, o esclarecimento, o Mário ia votar, não é isso, Mário? Não, já votei, presidente. Já votou? Ai, desculpa. Ana Cecília já votou? Desculpa. Ainda não, mas eu estou acompanhando. Tá, conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho o relator. Conselheiro
Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheira Rita. Eu acho que eu vou abrir uma divergência aqui, porque, na verdade, pelo que eu li do relatório fiscal, as imputações de fraude, dolo, simulação, né, feitas pelo fiscal, está muito mais em razão do negócio jurídico celebrado por duas pessoas jurídicas, porque tem esse termo de subrogação, que até o documento fala que, na verdade, ele é um instrumento de arbitragem, porque tinha um valor a receber do Instituto lá do Mato Grosso de Seguridade Social, e aí ela repassaria, então, esse valor a outra empresa, do que propriamente a razão do lançamento, que foi a prestação de serviços intelectuais pela pessoa jurídica, sendo que, por ser serviço de advogado, só poderia ser pensado por pessoa física. Então, assim, eu estou entendendo que a motivação do fiscal, ela não está atrelada à discussão que foi travada no lançamento, que é se ele podia ou não prestar esse serviço por meio de pessoa jurídica. E eu não acho que a pejotização ela seja necessariamente uma forma de qualificação da multa. Então, acho que por essa razão, e entendendo que esse instrumento particular e os vícios que vieram dele, na verdade, diz respeito a uma celebração de negócio entre as pessoas jurídicas que existiam naquela época, e considerando que o lançamento ele leva como base, inclusive, o valor total que foi apurado no repasse desses valores, eu vou desqualificar a multa nesse caso. Então, por unanimidade de votos, número 89 da pauta, né, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, eu acompanho o relator. No mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencida a conselheira Rita, que deu provimento. Era só a qualificadora, né? Bem, sim, presidente. Veja, nós aqui deixamos, deixa eu só ver aqui, ainda ficaram alguns processos, nós temos o 46 do dia de ontem, né, ainda, e temos aqui, da agora da tarde, nós já temos 90, confiram para mim, por favor, me ajudem, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, né? 94 já foi, não, presidente? Já foi. Foi o que teve a sustentação, né? Tá. Então, 90, 91, 92, 93 e 95. Depois, se tiver alguma coisa aqui, mas eu acho que agora está correto. Então, como já está muito em cima do horário, principalmente do nosso apoio, né? Eu encaminharia para a gente interromper, porque se a gente for começar qualquer processo, eu creio que vai ser difícil a gente terminar em menos de 5 minutos, né, que está faltando. Então, a gente interrompe minha proposta e retornamos amanhã às 9, e eu acho que, porque amanhã, na parte da tarde, nós não temos, os processos todos saíram de pauta, tá? Então, pela manhã, nós, às vezes, como temos a facilidade apoio, você também, né, Amanda, amanhã? Sim. Sim, aí você pode ficar sempre até um pouquinho do almoço, não é isso? Isso. Tá. Então, não que a gente vai precisar, mas aí a gente tem esses 4 de hoje e mais um que ficou de ontem. E mais os da manhã, da parte da manhã, que também não são muitos. Eu acho que a gente consegue terminar. No máximo, a gente entra, vai até a tarde e até o início, porque se precisar, tá certo? Então, olha, gente, obrigada. Alguém tem alguma Só quero adiantar que esse 90 aqui, provavelmente, ou certamente, a gente vai ter que retirar de pauta por uma questão do valor. Ele, na verdade, ele foi reincluído em pauta por causa daquela questão dos 12 milhões. Sim. Mas o valor dele aqui, depois, inclusive, até uma falha minha, porque o pessoal do CEPAG mandou, né, ele tinha incluído 2 processos. Aí um deles, eu falei, não, esse aqui está com valor acima, mas esse aqui eu acabei me enganando, porque o valor que tinha lá no e-processo era só 10 milhões, mas na verdade o lançamento aqui é 70 milhões de crédito tributário. Tá. Você viu então
que a gente... Tá. Mas não tem problema nenhum, podemos já fazer essa anotação agora. Pedro Paulo, e aí a gente vai ter esses minutinhos. Esse processo, o valor que você viu é aquele originário lá da capital. Porque o valor que está em litígio é só 10 milhões, mas o lançamento... Ah, perfeito. É o principal originário. Originário. Tá. Era o mesmo caso seu, né, Marcelo Milton? Então, é o mesmo caso dele. Então, tem que retirar de pau. Infelizmente, porque está feito aqui bonitinho, até um processo simples, mas... Aí você está ganhando, as horas já são ganhas, a hora que aumentar o limite, automaticamente você vai entrar na pauta. Tá, retirado de pauta, tendo em vista valor incompatível com a sessão virtual. Depois eu boto direitinho igual que eu coloquei no do Marcelo. Então já arrisco aqui o 90. Tá? Então, gente, até amanhã, então. Estou preocupada só por causa do apoio e a gente não pode se arriscar a gravar sozinho, né? Tá certo? Então, até amanhã, 9 horas, nós recomeçamos. Obrigada aí pela paciência e pela tenacidade. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.